Nós tivemos manifestações como nunca antes vista. Nós tivemos um processo de negociação com a maior transparência, inclusive com a elaboração de atas, onde, se nós quisermos a história de toda a greve, só leia as atas. Nós tivemos a participação paritária da base na mesa de negociação. Nós conseguimos imprimir no governo a maior força de pressão. Não existe nenhum partido político, não existe nenhuma liderança política, não existe nenhuma instituição que tenha ocupado um papel estratégico de pressão tão grande quanto o sindicato APEOC. A pressão com o objetivo da valorização da carreira do magistério. Ao contrário que uns estavam confundindo com derrota política de governo, esse não é papel de sindicato. Nossa pressão tinha um objetivo determinado, a valorização da carreira. E ninguém conseguiu imprimir, ninguém conseguiu dispor de uma força de pressão e também de uma estratégia de luta tão forte quanto o sindicato APEOC. O que nos rendeu avanços. Nos rendeu um ganho remuneratório, embora não seja o ideal, embora não seja o que a gente possa dizer, estou satisfeito, vou cruzar os braços, mas não podemos desconsiderar que foi um avanço. Não podemos desconsiderar que isso foi um avanço para a valorização da carreira. Então, nenhuma categoria dentre os servidores públicos teve um ganho remuneratório este ano quanto o sindicato APEOC a partir, digo, a categoria dos professores, a partir do sindicato APEOC. Se compararmos com o Brasil, o sindicato APEOC, os professores se destacam. Não só em relação aos 7,5% em novembro e os 7% em janeiro, que isso é avanço, embora não seja do tamanho, e do nosso querer imediato. Mas essa greve conseguiu algo que muitos professores no Brasil, infelizmente, não conseguiram. Nós queremos que eles consigam também, que é a implementação de um terço. Qual estado este ano avançou para um terço? O estado do Ceará avançou. A partir do próximo ano se começa a implementação de um terço, da reserva de um terço da jornada para atividades extraclasse. Qual estado conseguiu uma vinculação dos recursos do Fundeb para o magistério? Nenhum. O estado, e essa talvez, na minha avaliação, é a principal conquista, ainda não notada, que é a vinculação de pelo menos 80% dos recursos do Fundeb para a remuneração do magistério. Lembremos que, de acordo com dados do MEC, em 2010, que só podemos ter esse dado ao final do ano, evidentemente, não temos 2011 ainda, podemos até estimar, mas 2010 apenas 62% dos recursos do Fundeb foram aplicados na remuneração do magistério. Isso, além dessa elevação percentual, considerando o Fundeb o caixa de 1 bilhão, 1%, ele tem um significado. Sair de 62% para 77% em 2012, e 2013 e 2014 para 80%, é um avanço significativo. O sindicato conseguiu isso e, indiretamente ou diretamente, conseguimos o que hoje só uma categoria tem, que são os fazendários, que é a vinculação do crescimento da receita com a remuneração
dos servidores, no caso, com a remuneração dos profissionais do magistério. Como o Fundeb é composto de 20% de algumas receitas do Estado, ICMS, por exemplo, que é a principal, IPVA e transferências, como FPF, né, que é o Fundo de Participação do Estado, dentre outros, nós conseguimos vincular o crescimento da receita à remuneração do magistério. Nós passamos a ter, entre aspas, duas datas base. Uma em janeiro e outra em outubro. Isso ainda não foi percebido pela maioria dos companheiros professores. Nós, como dirigentes sindicais, temos o dever de fazer chegar essa informação aos professores, né, aos profissionais do magistério da rede estadual. Um outro dado é ter mantido a carreira. Gente, a proposta do governo é destruir a carreira. Nós conseguimos manter a carreira, que tem interstício entre a referência de 5%, que é a diferença remuneratória do graduado, 13, hoje 1, para o mestre, é de cerca de 50%. Conseguimos a elevação do percentual da gratificação para o mestre, dobrando, e para o doutor em 40%. Temos que avançar sim. Temos que avançar na descompressão da carreira. Isso o sindicato apresentou a mesa de negociação. Temos que avançar na valorização do início da carreira. Temos que avançar de uma forma muito especial no ganho dos especialistas, né, do maior ganho dos especialistas. E esse compromisso já foi, gosto de usar arrancado, porque o processo foi de muita luta nisso, né? Inclusive formalmente registrado que em outubro essa diferença, né, entre o que foi aplicado e o que deixará de se aplicar para chegar aos 77% do Fundeb, será revertido fundamentalmente para os inícios de carreira e para os especialistas. Isso já está comprometido, inclusive, por escrito, pelo governo do Estado, a partir de ofício dirigido a esta entidade, disponível no site do Sindicato APEOC. Então, companheiros e companheiras, foi um ano de muita experiência. Conversava agora há pouco com o Antônio Júnior, nosso vice-regional, ele nos dizendo, foi o ano em que nós fizemos muitos exercícios, que nós criamos músculos, que nós nos deparamos com situações extremas, difíceis, mas que é nesse processo que há o crescimento. E por falar em crescimento, este ano, ao contrário de uma minoria míope, pensa, foi o ano que o Sindicato APEOC mais cresceu. Foi o ano de maior divulgação do nome do sindicato, maior divulgação da pauta dos professores da rede estadual. Foi um ano que o Sindicato APEOC bateu o recorde em número de filiados. Nós filiamos mais de 2.000 professores este ano, companheiros. Até que fim são as palmas. Foi difícil de ter palma, viu? Bom, e aqui a professora Pedro, não sei se ela vai falar. Posso falar? E apesar essa campanha, não chamo campanha porque não é digno de chamar de campanha, né? Esse movimento isolado de um setor de desfiliação, este mês nós tivemos 60 desfiliações este mês, para 280 filiações. É a prova em conteste. E quem vem esse sindicato percebe a presença da categoria, tanto através do telefone, através do e-mail, como pessoalmente. Esse sindicato, né, tem a participação efetiva da categoria diariamente aqui. Só consegue conhecer bem o sindicato quem vem para cá, quem participa, tem uma noção do que é o Sindicato APEOC. Portanto, companheiros, o ano foi de grandes avanços, grandes aprendizados,
erramos em alguns pontos, e isso foi importante para nos apontar o caminho correto. Fizemos a correção de rota e vamos continuar avançando no ano de 2012. Feliz Ano Novo a todos os sócios, sócias, né? A todos os professores, a toda a direção do Sindicato APEOC, a todos os funcionários que tiveram um papel estratégico importante, né, nessa caminhada, qualificando cada vez mais a nossa intervenção. Parabéns aos colaboradores, aqui o Vital, através da Teia Digital, foi um grande diferencial dessa luta, registrando todos os momentos, tanto as assembleias, quanto os movimentos, as manifestações, né? O Franklin no registro fotográfico, tivemos aí o André Pinheiro de Carvalho, né? Aí na assessoria, exerce um papel fundamental, enfim, o Wagner, todo o papel da estrutura dos eventos, né? Teve aí a organização, a dedicação do Wagner, do Kim, né? E aí eu queria, em nome deles, né, saudar de forma especial todos os funcionários. O site foi fundamental nesse processo, né? A participação dos funcionários, inclusive, Anísio, nas manifestações, nas passeatas, no 7 de setembro, no feriado. Portanto, nós temos muitos motivos para nos orgulhar e continuar firmes na luta em defesa da carreira do magistério. Grande abraço a todos.